Olá, eu sou José Américo, estou com vocês novamente no nosso curso de Medicina de Emergência, falando sobre outro tema importante em cirurgia geral, um tema em cirurgia abdominal, um tema clássico em pronto-socorro, que é o traumatismo abdominal. O trauma abdominal é o momento em que o residente de cirurgia fica mais ansioso para chegar no pronto-socorro, que são os casos que ele vai operar. E ao mesmo tempo é o momento em que o clínico fica nervoso, porque ele não sabe dizer se o paciente tem que ser operado, se não tem que ser operado, se vai fazer tomografia, ultrassom. Então, a conduta no trauma abdominal é um pouquinho nebulosa para a maioria dos médicos emergencistas de pronto-socorro. O que eu vou tentar falar com vocês hoje, nesses próximos minutos, é justamente definir como se faz a investigação do trauma abdominal no pronto-socorro, a visão do médico emergencista, como conduzir esse caso à beira do leito, e não no intraoperatório, dentro do centro cirúrgico, isso aí é critério do cirurgião. Então, não como conduzir traumas específicos, mas uma visão geral do trauma abdominal. Então, lembrar que o abdômen ele tem algumas peculiaridades no trauma. Sempre que a gente fala em trauma, a gente tem que ter uma visão do paciente politraumatizado. Então, o trauma abdominal pode acontecer em duas circunstâncias. Um paciente com politraumatismo ou um paciente com um traumatismo localizado exclusivamente no abdômen. O abdômen ele pode ser uma fonte de sangramento oculto, lembrando para vocês que no paciente politraumatizado nós temos três possibilidades de sangramento: na cena de trauma, hemorragia externa e hemorragia oculta. E as causas de hemorragia oculta principal são tórax, abdômen e grandes ossos, são as causas principais, ossos longos, bacia, etc. Então a gente tem esse tipo de hemorragia oculta, então a gente tem que ter essa visão num paciente politraumatizado ou num paciente chocado, lembrar que o abdômen pode ser a fonte de sangramento. Além disso, a gente tem também a possibilidade de haver uma morte evitável num paciente com trauma abdominal, não só por uma lesão que leve ao sangramento, como uma laceração esplênica, por exemplo, mas também uma pequena lesão de Delgado, que é uma lesão banal, de fácil tratamento cirúrgico, mas que, se não for diagnosticada, pode levar a sepse por peritonite generalizada. E no paciente politraumatizado ou na vítima de trauma, o paciente está ansioso, teve uma grande descarga adrenérgica, tomou um tiro, brigou, foi atropelado, caiu de um andaime. Então esse paciente tem alterações no seu exame físico. Ele pode ter um traumatismo crânioencefálico associado, ele pode estar sob efeito de drogas, sob efeito de álcool. Então alterações de sensibilidade, alterações de dor em outros locais que chamem a atenção e deixam a dor abdominal um pouco mais escondida, fazem com que a tão importante avaliação clínica que a gente faz no abdômen agudo não tenha tanto valor no trauma abdominal. Então vejam, na aula de abdômen agudo eu falo que o abdômen agudo é um evento não traumático, porque o trauma abdominal é uma coisa, o abdômen agudo é outra. Então no trauma é claro que a gente tem que examinar o paciente, mas a gente acaba sempre recorrendo a exames complementares, porque devido a essas alterações aqui, a gente não tem uma fidedignidade tão grande no nosso exame clínico. E sempre que se fala em trauma, a gente tem que seguir as premissas do ATLS, Advanced Trauma Life Support, um curso que todos aqueles que trabalham em emergência devem fazer e que são os guias aí para conduta em todos os tipos de trauma. Atualmente estamos na 10ª edição, que saiu ano passado, ainda não foi traduzida para o português, mas não mudou muita coisa em relação ao trauma abdominal, mudou alguma coisinha em relação ao trauma torácico, mas trauma abdominal não. Então vamos falar um pouco para frente agora baseado no ATLS. Então lembrar, quando a gente fala em trauma abdominal, em que o abdômen se inicia na linha dos mamilos e que isso é devido ao diafragma, que sobe e desce nas inspirações. Então qualquer traumatismo do mamilo para baixo você considera que tem potencial lesão de víscera abdominal. Isso vai até a prega glútea, inferior às nádegas ali, 50% dos ferimentos nas nádegas atingem também a cavidade abdominal. Então lembrar que o abdômen tem todas essas porções, então tem a pelve, tem a transição tóraco-abdominal, e você tem, além da parte intraperitoneal, o espaço retroperitoneal, que não é tão acessível à lavada peritoneal, que não tem tantas alterações, às vezes, ao ultrassom. Então são porções específicas, porção tóraco-abdominal, retroperitônio, pelve e períneo, que a gente tem que estar atento nas lesões abdominais também. Sempre que a gente falar em traumatismo abdominal, e eu quero hoje clarear para vocês a conduta no pronto-socorro, o melhor que você tem a fazer é dividir o traumatismo abdominal em vários subgrupos de pacientes. O ATLS fala basicamente em 4 mecanismos
para trauma abdominal? O ferimento contuso, o ferimento penetrante por arma branca, o penetrante por arma de fogo e os ferimentos por explosões, em que você tem tanto características dos ferimentos contusos, as contusões, quanto as características dos ferimentos penetrantes. Mas na cena urbana, o que a gente vê mais aqui, a gente não vê muita explosão, é mais raro, né? É mais no cenário de guerra. A gente vai ter basicamente 3 tipos de paciente chegando ao pronto-socorro. O paciente com traumatismo contuso, e nesse paciente com traumatismo contuso, percebam que os órgãos sólidos, baço, fígado, rim, são os órgãos mais lesados. Então, quando você tem uma contusão no abdômen, aquele órgão sólido costuma ter uma laceração com maior frequência. Então, de todos, o baço é o mais lesado. Então, parece que as questões hemorrágicas são mais frequentes. E nas contusões, se você não tiver um choque importante ou uma hemorragia que leve a repercussão hemodinâmica, muitas vezes o tratamento conservador pode ser realizado no trauma abdominal. Então, traumatismo contuso, mais frequente lesões de órgãos sólidos. E no traumatismo penetrante, e o conceito de traumatismo penetrante é quando a lesão ultrapassa o peritônio parietal, nós temos basicamente 2 tipos de lesão. Nós temos um tipo de paciente que é lesão por arma de fogo, e aqui o que aconteceu com o presidente eleito aí, né, uma lesão por arma branca, um ferimento abdominal. Então são 2 perfis diferentes de paciente. Então eu poderia falar para vocês que eu tenho 3 tipos de paciente mais comuns, claro que pode ter lesões mistas, como por explosão, mas 3 tipos de paciente mais comuns no pronto-socorro. Os pacientes com traumatismo contuso do abdômen, os pacientes com traumatismo penetrante por arma branca e os pacientes com traumatismo penetrante por arma de fogo. Daqui para frente, a gente deve dividir um paciente com trauma abdominal num desses 3 mecanismos, para a partir daí continuar a nossa investigação e o nosso tratamento. Então, grave que são pacientes diferentes, assim você não se confunde muito nas condutas, e a gente vai ver que fazendo assim fica mais fácil. Então, nas armas brancas, a gente tem perfuração de fígado, então geralmente é uma lesão de baixo para cima, o paciente com a mão direita, então ele pega os elementos mais anteriores do abdômen e na parte superior, então você pega fígado, intestino delgado, diafragma e intestino grosso. Nas armas de fogo, a lesão transfixa todo o abdômen. Então você tem intestino delgado, cólon, fígado e estruturas vasculares lesadas, porque são lesões em que a gente tem os maiores órgãos abdominais. E aí uma grande característica é que na arma de fogo a gente tem 98% das vezes a necessidade de um tratamento cirúrgico. É muito raro um ferimento penetrante por arma de fogo não ter uma lesão que precise de tratamento cirúrgico. Então daqui para frente a gente já sabe, ferimento penetrante por arma de fogo é igual a laparotomia exploradora de princípio. Então essa é a conduta primordial para o trauma abdominal. Já na arma branca, muitas vezes você não tem lesões que precisem de tratamento. Então, na arma branca, a conduta é um pouco diferente. É por isso que eu gosto de dividir. A arma branca é uma coisa, a arma de fogo é outra coisa, e contusão é diferente. Então, além de dividir nesses 3 tipos de mecanismo do paciente, a gente vai pegar cada um desses subtipos e dividir em 2 pacientes diferentes. Então você pode ter um paciente com trauma abdominal que esteja com hipotensão ou com outra característica de choque, então com instabilidade hemodinâmica, e tem o paciente que está normal do ponto de vista hemodinâmico. Para o paciente instável do ponto de vista hemodinâmico, a pergunta que deve ser respondida pelo emergencista é a seguinte: o abdômen é ou não a causa do choque do paciente? Se for a causa do choque a lesão abdominal, esse paciente tem que ser operado de imediato. Se o paciente está estável, ele não está chocado, então eu tenho que responder outra pergunta. Existe ou não necessidade de tratamento para esse trauma abdominal? Existe ou não alguma lesão específica que precise de tratamento? Se vocês voltarem agora para a aula de atendimento inicial politraumatizado, pelo raciocínio lógico que guia as condutas do ATLS, a gente vai ver que a gente está falando, na verdade, da avaliação primária e da avaliação secundária. A avaliação primária é o ABCDE, o
paciente ainda está instável. Então, se eu tiver no ABCDE com o paciente instável ainda, eu tenho que saber se o abdômen é ou não a fonte de hemorragia do paciente. E se eu tiver já acabado o ABCDE, conseguido a normalidade cardiopulmonar, excluído lesões que colocam risco à vida naquela primeira hora, eu estou no exame secundário, que é a anamnese ampla e exame físico pormenorizado da cabeça aos pés. Então eu posso ter uma avaliação mais prolongada, mais detalhada, para saber se esse paciente tem ou não alguma lesão abdominal que precise de tratamento. Então isso é muito importante porque, seguindo as premissas do ATLS, se o paciente está instável, se está aqui na parte de cima, na lesão primária, na avaliação primária, ele só pode fazer raio-x de tórax, bacia, coluna cervical, ultrassom FAST ou lavado peritoneal diagnóstico. E pode ser encaminhado ao centro cirúrgico para hemostasia. Já no paciente estável, posso lançar mão de tomografia, de laparoscopia, de outros exames complementares. Então vejam, além de eu saber o mecanismo de ação, se é contuso, arma branca ou arma de fogo, eu tenho que ver como esse paciente está do ponto de vista hemodinâmico, se está instável ou estável. Se estiver instável, vai ser cirurgia, lavado ou FAST. Se estiver estável, vai ser uma avaliação clínica mais prolongada, tomografia e outros exames que não se fazem no paciente instável. Então vejam como é importante a gente ter aquelas premissas do atendimento inicial politraumatizado bem fixas, bem sedimentadas na cabeça. Então, você tem uma história do paciente com trauma abdominal, você já classificou nessas duas coisas para a sua avaliação, e você vai fazer a anamnese do paciente. Então, ver o ambiente que ocorreu o trauma, isso é muito importante. Então, o tipo de arma, a distância do agressor, o tempo transcorrido para saber se já deu tempo ou não do paciente ter algum tipo de peritonite, né? Presença de dor abdominal, de irradiação para o ombro, que é um sinal de CARE. Parte para o exame físico, né? Inspeção do abdômen inteiro, do dorso, da região lombar, da região do períneo, do tórax, procurar sinais de penetração. Você tem lesões como, por exemplo, empalamento, que pode ser um trauma importante. Você tem pacientes que fazem gangues de bandidos, que dão um tiro no ânus do paciente para você não achar onde é que entrou a bala. Então tem que procurar essas coisas, né? Fazer o exame físico completo com inspeção, palpação, percussão e ausculta, sabendo que a ausculta é muito pouco útil no pronto-socorro, mas ver a percussão, se tem distensão gástrica, se tem maciçez difusa, pode significar hemorragia, se tem dor ou descompressão, então tudo isso aí é importante. E daí entra algumas questões importantes. No paciente instável, você tem que ver se o abdômen é ou não a fonte de sangramento, então você vai fazer uma inspeção, ver se tem algum ferimento abdominal ou não, se for um trauma contuso ou um politraumatismo, uma percussão, ver se tem maciçez ou não, se está distendido ou não o abdômen, se tem alguma equimose, algum sinal de trauma. E você vai fazer a pesquisa de instabilidade da bacia. Você vai pegar as duas cristas ilíacas e apertar ali as duas cristas ilíacas, comprimir para ver se estão móveis ou não. Se estiver móvel, é uma potencial fonte de sangramento a bacia, você tem que fazer o empacotamento imediato da bacia. Além disso, você pode precisar fazer um toque retal nesse paciente, que é importante. E aí, se o paciente estiver estável, né, se estiver instável, tiver um ferimento por arma branca, por exemplo, o que aconteceu com o Jair Bolsonaro, que o ferimento por arma branca estava instável, a conduta é laparotomia imediata, porque a gente sabe que o choque do paciente é decorrente do ferimento penetrante por arma de fogo. Então, o paciente que tomou a facada está hipotenso, laparotomia imediata. Ele está hipotenso porque aquela faca lesou algum grande vaso abdominal. Não tem que fazer nenhum exame, a conduta é essa. Agora, se o paciente tem um ferimento por arma branca e ele está estável, você vai ver se tem peritonite, se tem evisceração, se não tem nada. Aí você vai fazer um exame daquela região da facada, para saber se ela penetrou ou não. Então, a exploração de ferimentos, né, penetrantes. Até um terço dos ferimentos por arma branca não tem penetração na cavidade peritoneal. Então o paciente deixa de ter um ferimento abdominal penetrante por arma branca e passa a ter um ferimento cortocontuso da parede abdominal. Veja como é diferente isso aí. Tratamento totalmente diverso. Então a gente tem que ficar de olho nisso aí. Então, se o paciente não tiver grave, não tiver peritonite, não tiver nenhuma indicação de laparotomia, eu vou pegar, fazer antisepsia, anestesia local e vou explorar o ferimento, se for na parede anterior, para ver se houve ou não penetração. Nos flancos e no dorso, eu não exploro o ferimento por arma branca, porque nos flancos e no dorso eu não consigo definir se houve ou não penetração, mas na parede anterior eu consigo definir. Então, você vai fazer exploração para ver se houve ou não penetração. Se houve, aí você vai tratar como um ferimento penetrante.
que a gente vai ver mais para frente. Se não houve, não é ferimento penetrante do abdômen, é um ferimento corto-contuso da parede abdominal. Então, lembrar do toque retal, se o paciente tem um ferimento penetrante, tem sangue no toque retal, é porque lesou o sigmoide, lesou o reto, né? Então, toque vaginal, toque retal, ver se tem próstata flutuante, etc, né? Então, tudo isso aí é importante, né? Então, vale aqui, no trauma abdominal, uma das frases que mais me chocaram aí quando eu fiz o primeiro ATLS, já vai na 10ª edição, e o primeiro que eu li foi a 5ª edição, olha como eu tô velho. Então, é o dedos e tubos em todos os orifícios. Mas temos que ter alguns cuidados. Então, quando a gente fala de dedos e tubos, é toque retal, toque vaginal, sonda vesical, sonda nasogástrica. Mas os pacientes com suspeita de fratura de base de crânio, como o sinal de Battle, que é o hematoma retroauricular, o sinal de Guaxinim, que é o hematoma periorbitário, se tiver rinorragia ou rinorreia, otorragia ou otorreia, hemotímpano, paralisia facial, alterações da audição, isso pode ser um sinal de fratura de base de crânio. Você não deve passar a sonda nasogástrica às cegas, porque senão pode acontecer isso aqui. A sonda nasogástrica entrar no interior do crânio, que é uma coisa horrível. Então, sinais de fratura de base de crânio, não se passa a sonda nasogástrica, nem se entuba pelo nariz. Sempre orogástrica se for passar. O cateterismo vesical, mesma coisa, é muito importante. O paciente ele pode ter uma bexiga cheia e der um pouco de dor pélvica, impedir o exame completo. É legal cateterizar para que drene. Além disso, você pode ver hematúria quando você cateteriza a bexiga e você vai ter o ritmo de diurese. E o fluxo urinário do paciente, a diurese, é o principal fator à beira do leito para ver perfusão tissular. E um dos objetivos nossos na reanimação do paciente com trauma chocado é manter uma diurese adequada, aí de meio ml por quilo por hora no adulto, 1 ml por quilo por hora na criança. Então é importante fazer a sonda vesical. Agora a gente tem que ficar atento em alguns casos. Se o paciente tiver fraturas de bacia, uretrorragia, próstata flutuante, hematomas de períneo, aí suspeita de lesão uretral, fazer sempre uma radiografia contrastada da uretra, uma uretrocistografia retrógrada. A gente pega uma sondinha pequenininha, infantil, coloca no pênis do paciente na glande e joga o contraste puro sob pressão. Esse contraste vai passar pela uretra e chegar até a bexiga. Se ele se extravasa, como nesse caso, e não chega na bexiga, é porque houve uma lesão de uretra. Aí você não faz a sondagem, pode chamar um urologista ou fazer uma cistoscopia. A sondagem está contraindicada. Então, prestar atenção. Dedos e tubos em todos os orifícios, ainda vale no trauma abdominal. Antigamente isso era para todos os politraumatizados, agora é só para o trauma abdominal, mas ficar atento para lesões de base de crânio e lesões da uretra. Que exames de sangue você vai pedir? No ATLS fala-se para pedir sorologias para DST e para HIV, que a gente não pode pedir isso no Brasil, mas está lá no ATLS, né? Tipagem sanguínea para toda vítima de trauma, saber o tipo sanguíneo, o fator RH. Provas cruzadas se o paciente estiver instável, se estiver hipotenso. Então já reservar bolsas, né, para esse paciente, se tiver sinais de choque importante. Nas mulheres de idade fértil, beta-HCG para todo mundo. E alguns autores sugerem se recolher amilase para traumas contusos, que pode aumentar a sensibilidade para lesões pancreáticas, né? Urina tipo 1 é importante também, o exame de urina, porque ele vai ver se tem hematura, etc. E a dosagem de drogas, né? Pode pedir álcool no sangue, etanol no sangue e drogas na urina, triagem de drogas na urina, aí para pacientes politraumatizados com alteração do nível de consciência. Esses exames são importantes. Vejam, a gente não falou em hemograma, HB-HT, nada, porque isso não vai guiar a nossa reposição volêmica no trauma. A gente vai ter como parâmetros de reposição volêmica nível de consciência, turgor da pele, coloração, diurese, frequência cardíaca, pressão arterial. Então, parâmetros hemodinâmicos à beira do leito e não parâmetros hematimétricos que demoram a chegar e que só vão cair quando houver a hemodiluição. Então, não espere exames de sangue para guiar uma transfusão num trauma, seguir por parâmetros hemodinâmicos à beira do leito. Então, vejam, sempre que falar agora em pedir exames, a gente viu como é a avaliação clínica, como vão ser os exames, a gente tem que ter em mente aquela coisa, é contuso, é penetrante, é arma branca, é arma de fogo, está instável ou está instável. Então, falando do traumatismo contuso, aqui, então as contusões, que elas podem acontecer em duas situações. Uma é um paciente que tem um trauma localizado exclusivamente no abdômen. Tem um trauma, caiu uma coisa no abdômen dele, ou ele tomou um soco, um chute no abdômen, é uma situação.
Uma outra situação é um paciente que teve um politraumatismo, caiu do andaime, foi atropelado, que tem também a contusão abdominal. Então, são dois tipos de paciente com trauma contuso. Então, se o paciente tiver uma contusão abdominal e estiver instável, do ponto de vista hemodinâmico, chocado, eu só posso pedir aqueles exames clássicos que eu peço. De radiografia simples tórax, bacia e coluna cervical. E aí eu vou pedir ultrassonografia FAST ou um lavado peritoneal diagnóstico para saber se o abdômen é ou não a fonte de sangramento. Ele vai ver mais para frente. Agora, se o paciente estiver estável e eu tiver só um raio-x para pedir, eu peço um raio-x de abdômen agudo. Abdômen agudo AP, abdômen AP em pé e deitado e raio-x de tórax em pé com cúpulas, para ver se houve alguma perfuração. Então eu posso pedir. Mas o raio-x simples, vocês estão vendo que ele traz poucas informações para o traumatismo. Então, em termos de radiologia simples, o raio-x puro, ele pode ter um papel nos pacientes com trauma contuso se você não tiver tomografia, se não tiver ultrassom, se não tiver FAST apenas, ok? Para os traumatismos penetrantes por arma branca, raramente ele ajuda. Em geral, a gente pede o raio-x para excluir lesão torácica associada, essa é a principal indicação. Nos pacientes com ferimento por arma branca e estão instáveis, vão direto para o centro cirúrgico, é contraindicado até um raio-x simples. Mas se ele estiver estável, eu faço um raio-x de tórax para saber se mesmo a arma branca ou arma de fogo levou uma lesão torácica. E se for arma de fogo, eu posso pedir um raio-x de abdômen ou de pelve para ver se a bala subiu, se desceu, né? Raio-x em perfil em AP, para saber a posição do projétil. Então, pesquisa do projétil, do trajeto e pesquisa de lesão torácica. Mas vejam, esse tipo de raio-x eu só faço para os pacientes com ferimento penetrante que estiverem normais do ponto de vista hemodinâmico. Se houver choque, não faço raio-x nenhum. Penetrante, arma de fogo com choque, direto para o centro cirúrgico. Penetrante, arma branca com choque, também direto para o centro cirúrgico, ok? Então, lembrar que o paciente instável é contraindicado no ferimento penetrante qualquer raio-x. Já no ferimento contuso, como em geral é uma situação de politraumatismo, você acaba tendo que fazer outras radiografias e pede ultrassom FAST para saber se o abdômen é ou não a fonte de sangramento. Porque no traumatismo penetrante você já viu que penetrou no abdômen, então você já sabe que o abdômen é a fonte de sangramento. Perceberam? Ferimento penetrante no abdômen. Eu sei que se tiver sangramento, se tiver choque, o abdômen é a fonte de sangramento. Paciente politraumatizado, atropelado, eu não sei se o abdômen é ou não a fonte de sangramento. Eu tenho que fazer um ultrassom FAST ou lavado peritoneal diagnóstico, né? Eu tenho que fazer raio-x de bacia, raio-x de tórax para pesquisar outras fontes de sangramento oculto. Para pacientes estáveis, se faz a tomografia com contraste, em geral nos ferimentos contusos, né? Falar agora só de ferimento contuso. Mas se você não tiver a tomografia, você pode fazer radiografias contrastadas, como urografia excretora, uretografia, cistografia e exames contrastados do trato gastrointestinal. Mas em geral, tomografia com contraste via oral, retal e endovenoso na fase de excretora renal é a melhor opção para o traumatismo contuso no paciente estável. Então, o paciente com traumatismo fechado, gente, contusão abdominal, não penetrante, eu vou fazer lavado peritoneal diagnóstico ou FAST, ultrassom FAST para os pacientes com queda da PA, então com a PA baixa, queda da PA, e tomografia ou ultrassom normal com a PA normal. Então vejam, tomografia ou ultrassom completo de abdômen se a pressão estiver normal, ultrassom FAST ou lavado se a pressão estiver baixa. Pressão baixa, qual é o objetivo do exame do trauma contuso? Saber se o abdômen é ou não a fonte de sangramento. Tem líquido ou sangue no abdômen, é o abdômen a fonte de sangramento. Paciente está estável, com pressão normal, qual é o objetivo? Lembrando, saber se há ou não lesão de víscera. Então, quero ver o quê? Quero ver o fígado, quero ver o baço, quero ver o rim, que são os órgãos mais lesados no trauma contuso. Então, o ultrassom vê isso bem, vê mais ou menos, é bom para criança. A tomografia vê melhor. A tomografia vê se tem perfuração de Delgado, se tem líquido livre. Então, a tomografia com triplo contraste é o melhor exame para ver se tem lesão de alguma víscera ou não, ok? O lavado peritoneal diagnóstico, ele praticamente não é realizado na prática hoje em dia, mas ele é feito em algumas situações. Se você está num local que não tem ultrassom FAST, você tem que fazer um lavado, né? Ele é o exame mais sensível para hemorragia intraperitoneal. Então, é um exame feito com o objetivo de detectar a hemorragia intraperitoneal no paciente hipotenso, né? Eu posso fazer em outras situações, eu não tenho tomografia, não tenho ultrassom, mesmo no estável eu posso fazer, mas isso aí é muito raro, né? Então, só nos estáveis com impossibilidade de outros exames, ok? O lavado peritoneal diagnóstico pode ser feito de forma de punção, semelhante a como se faz uma
diálise peritoneal, por técnica de Seldinger, ou por técnica aberta, que é o mais preconizado pelo ATLS. Então você faz uma pequena incisão logo abaixo do umbigo, né? E você passa um catéter e aspira. Se vier sangue puro, ok, lavado positivo já vai para a laparotomia. Então você passa a sonda gástrica e vesical, asepsia, campos estéreis, anestesia local com lidocaína, pequena incisão de 2 centímetros, abre tudo até o peritônio. Depois você vai, disseca, hemostasia tudo, deixa tudo bonitinho, sem sangramento, faz uma sutura em bolsa no peritônio. E aí você passa o cateter de diálise para baixo e para a esquerda. Aspira, se veio sangue, se veio pus, se veio fezes, se veio urina, é positivo. Não veio nada disso. Aí você instila 10 ml por quilo na criança ou 1 litro de soro aquecido morno no adulto e manda o soro refluir. E aí você manda para análise bioquímica. Se vier bactérias no gram, mais de 100 massas por ml ou mais de 500 leucócitos por ml, é considerado positivo, lavado e indica laparotomia. E se você aspirar de cara sangue, líquido entérico, fibras, etc., qualquer coisa que não seja para ter no peritônio é também indicada a laparotomia. Então isso aí foi substituído pelo FAST. O FAST é muito mais rápido, é o ultrassom à beira do leito, ele tem esse nome FAST, que parece que é rápido, mas é uma sigla, é Focus Assessment with Sonography for Trauma. Então é uma avaliação ultrassonográfica direcionada ao trauma feita na beira do leito, pelo radiologista ou pelo médico emergencista. A maioria dos hospitais grandes agora de SUS e particulares tem ultrassom na sala de emergência e faz curso para os médicos poderem fazer ultrassom. Então ele é rápido, ele é não invasivo, ele pode ser repetido, percebeu, lavado peritoneal não pode ser repetido, o FAST pode. E de rotina se repete um FAST de controle em pelo menos 30 minutos. E com o FAST eu vou ver o quê? Eu vou ver se tem líquido no peritônio, igual ao lavado, e além disso vejo se tem líquido na pleura ou no pericárdio. Então eu consigo ver o tamponamento cardíaco, o derrame pleural e o peritônio como causa de choque. É mais completo até que o lavado. Então o FAST ele é um exame feito em pacientes chocados para eu buscar líquido no peritônio, na pleura e no pericárdio como causa de choque. Esse é o objetivo, com 30 minutos eu repito o exame FAST. Então é o exame de escolha para o paciente com traumatismo contuso que tenha choque. Veja, não estou falando em trauma penetrante, traumatismo contuso. Já o paciente que está estável, e a tomografia, seja de crânio, seja de tórax, seja de abdômen, qualquer tomografia, só pode ser feita no trauma em pacientes estáveis. Eu tiro o paciente da sala de emergência e levo para o setor de tomografia para ele fazer tomografia. Então, se o paciente está estável, eu levo para a tomografia com triplo contraste para ver se tem lesões. Então, é o exame com maior especificidade de lesões. Tendo uma lesão, eu vou avaliar se aquela lesão pode ser de tratamento conservador, como são as lesões urológicas, por exemplo, se ela é de tratamento cirúrgico, e aí conduzo o meu tratamento. Aqui temos uma tomografia com uma grande laceração hepática e um hemoperitônio, né? Então o paciente mostra uma lesão grande aí, você consegue ver o órgão. Para o ferimento penetrante é um pouco diferente. Então a gente já conversou, né, que ferimento penetrante por arma de fogo no abdômen, em geral, a gente faz laparotomia. Por arma branca é um pouco diferente, você vai ter que ver se for na parede anterior, primeiro se penetrou ou não. Se penetrou, é penetrante. Se não penetrou, você sutura e manda embora. Mas penetrante, por exemplo, na transição tóraco-abdominal, que vem do mamilo aqui até o rebordo costal, é uma região meio estranha, porque nem sempre penetra no abdômen. Então você pode fazer laparotomia de rotina, ou você pode fazer uma laparoscopia ou toracoscopia. São opções também. Aí você vai ver se o diafragma foi perfurado ou não, drena o tórax, lava o tórax, drena o tórax, sutura o diafragma, se for o caso. Então são lesões que são tratadas mais conservadoramente, as lesões da transição tóraco-abdominal. Claro que eu estou falando de um paciente estável. Uma outra possibilidade, aí é mais reservada para os pacientes com ferimento penetrante por arma branca, é a videolaparoscopia. Eu entro com uma câmera e vejo se o paciente teve sangramento, se tem uma lesão de delgado, avalio se houve realmente perfuração no peritônio. Então a laparoscopia ela é muito utilizada para ferimentos da parede anterior do abdômen por arma branca, em que não há evisceração, peritonite ou choque, que são indicações de laparotomia. Aqui na laparoscopia eu vejo uma pequena laceração hepática como essa, por exemplo, nada a fazer. Então vamos ver. Ferimento penetrante por arma de fogo, não tem conversa, todos vão para a laparotomia. Se estiver estável, vão para a laparotomia,
fazendo raio-x de tórax e abdômen antes. Se tiverem instáveis, vão direto para a laparotomia sem fazer nem raio-x. Isso é tiro no abdômen. Ferimento por arma de fogo. Ferimento por arma branca é diferente. Então, se tiver chocado, laparotomia. Não está chocado, se tiver peritonite ou evisceração, também é laparotomia. Mas eu vou ter que dividir esse ferimento por arma branca em 3 regiões. Na verdade, em 2. Na parede anterior e nos flancos e no dorso. Então, na parede anterior, se tiver hipotensão, peritonite ou evisceração, laparotomia exploradora. Não tendo isso, eu tenho a opção de laparoscopia, que é a melhor opção, ou fazer o exame físico seriado, deixar esse paciente internado, reexaminando a cada 6 horas, durante 12 a 24 horas, para ver se ele desenvolve algum sintoma. Se desenvolver, eu opero. É claro que nesses casos a cirurgia vai ser mais tardia. Então vejam, mesmo um paciente que tem um ferimento por arma branca, que penetrou a parede abdominal, se ele estiver bem, sem peritonite, sem choque, sem evisceração, eu não preciso operá-lo. É diferente a arma branca da arma de fogo. Eu posso fazer uma laparoscopia ou posso fazer uma observação clínica seriada. Já nos flancos e no dorso, eu não consigo definir bem se penetrou ou não. Muitas vezes a lesão é de órgão retroperitoneal, não dá peritonite, é mais complicado para observar. Então eu tenho que ver urina 1, ver se tem hematura, então eu tenho que ver várias coisas. A melhor opção para esses pacientes com ferimento nos flancos e no dorso, se estiverem estáveis, é eu fazer como eu faço num paciente com contusão abdominal, pedir uma tomografia com triplo contraste, dar o diagnóstico mais precoce das lesões, é a melhor opção. Mas, se não tiver possibilidade, eu posso deixar esse paciente internado em observação 1, 2 dias, para ver se ele desenvolve algum sintoma antes de liberar. Então vejam, ferimento penetrante por arma branca, flancos e dorso, também não tem indicação de laparotomia em todos os casos. Só se tiver alguma lesão vista na tomografia ou se o paciente desenvolver peritonite ou choque, ok? Então vamos ver, a gente já viu mais ou menos a conduta, então, revisando aqui. Ferimentos, traumatismos contusos do abdômen. Instável, melhor opção, FAST. Se positivo, laparotomia. Estável, melhor opção, tomografia. Então esse é ferimento contuso. Agora, ferimento por arma de fogo, todos laparotomia. Se tiver estável, faz um raio-xzinho antes da laparotomia, mas vai para a laparotomia. Se tiver instável, laparotomia direto. Arma branca, parede anterior, vê se penetrou ou não. Penetrando, laparoscopia ou observação. Flancos e dorso, tomografia com triplo contraste. Teve alguma dúvida, né? Laparotomia, mas tomografia triplo contraste, opção, observação clínica seriada, ok? E quais são as indicações clínicas de laparotomia? Você que está lá no pronto-socorro, né? E quais são os pacientes que eu tenho que encaminhar para o cirurgião? Eu tenho que chamar o cirurgião que tem indicação sem dúvida de laparotomia. Então vamos revisar as indicações. Todos os ferimentos penetrantes por arma de fogo. Todos os ferimentos penetrantes do abdômen com evisceração, mesmo que a evisceração seja pequena. Todos que tenham peritonite em qualquer fase no trauma. Penetrante por arma branca, né? Porque arma de fogo todos têm, arma branca com choque. Traumatismo contuso com ultrassom lavado positivo. Significa que era um paciente politraumatizado, que eu fiz ultrassom e veio que tem líquido na barriga. Então, laparotomia. Ou o paciente tem um trauma só no abdômen que está chocado. Então, eu já sei que o abdômen é a fonte do choque. Se ele não responder à exposição de soro, também laparotomia. Qualquer paciente com ferimento penetrante por arma branca que tem sangue na urina, na sonda nasogástrica ou vomita sangue, ou no toque retal, significa que houve lesão da pelve renal, do ureter, da bexiga, ou do sigmoide, ou do reto, ou do estômago ou do esôfago. Então, sangue na sonda nasogástrica, no toque retal ou na urina, em ferimentos penetrantes por arma branca, também tem indicação de laparotomia. Muito bem, laparotomia, isso para ilustrar para vocês. O acesso sempre laparotomia mediana no adulto e transversa na criança. Abriu a barriga, controle da hemorragia, joga compressa para parar o sangramento. Depois controle da contaminação. Aí controlou a hemorragia e a contaminação. Inventário minucioso, peritônio, órgãos sólidos, depois todo o tubo digestivo. Depois você vai ali e vai tratar as lesões encontradas. Algumas vezes a gente não consegue chegar nessa etapa. O paciente está chocado, você abre, bota compressa e o paciente não consegue reverter o choque, você não consegue terminar a laparotomia. Então, quando você tiver com um paciente com choque refratário, hipotermia, coagulopatia, acidose, você vai abreviar a laparotomia, fazer um damage control.
laparotomia abreviada. É uma situação em que você fecha o paciente com compressas, leva o paciente para a UTI, ele vai receber plasma, plaqueta, sangue, vai ser aquecido, pode fazer até arteriografia, embolizar algum vaso e depois você opera em 1, 2, 3 ou 4 dias se ele melhorar. A mortalidade disso é em torno de 60%. São indicações quando o paciente perde aí cerca de 80% do sangue dele, né? Está com acidose, hipotermia e o sangramento difuso, que é a coagulopatia. Nesses casos, você não deve tentar tratar todas as lesões e terminar a cirurgia. Você deve fechar com compressa rapidamente e mandar o paciente para a UTI. Ok? Além disso, tem algumas situações diferentes, né? Por exemplo, o paciente com trauma abdominal contuso e fraturas pélvicas são um problema, né? Uma outra lesão do diafragma não aparece muito bem na tomografia, então tem que ter uma alta suspeita. Pâncreas e duodeno também, às vezes eleva a amilase, uma dor meio estranha, são órgãos retroperitoneais, então tem que ter uma alta suspeita clínica para esses pacientes. Lembrar que o paciente com ferimento geniturinário contuso, 95% dos traumas renais são de tratamento conservador e que a hematura não tem relação com a gravidade. E que, às vezes, você tem uma lesão de delgado que não aparece na tomografia. Então, sempre que a tomografia tiver líquido livre, sem lesão de fígado nem de baço, pode indicar cirurgia, porque é a lesão de bexiga ou de delgado. Esses pacientes que têm trauma abdominal contuso associado a traumatismos pélvico-perineais graves são muito problemáticos, porque eles têm duas fontes de sangramento, o abdômen e os ossos pélvicos. Então, em geral, são traumatismos de grande energia, tem lesões de vasos ilíacos, geniturinárias, retais, e pode ter lesões de fêmur e de colo de fêmur também. Então, você testa a estabilidade pélvica, se tiver instabilidade, você passa um lençol ou uma faixa, qualquer dispositivo para diminuir a área da pelve. Diminuindo a área da bacia, há uma diminuição no sangramento. E aí você faz isso aí e você vai pesquisar se há ou não hemoperitônio. Faz ultrassom fecha ou lavado. Tem hemoperitônio, laparotomia de cara. Não, não tem hemoperitônio. Então você vai se focar no tratamento da bacia, que é basicamente fixação da pelve e, eventualmente, arteriografia, se você tiver disponível, né? Então, o que a gente viu aqui em relação ao trauma abdominal? Primeiro, dividir em categorias. Pacientes estáveis hemodinamicamente e instáveis e pacientes com arma de fogo, arma branca e com ferimentos contusos. Então, no traumatismo fechado, paciente estável faz tomografia, o instável faz ultrassom fecha de preferência. No tratamento penetrante, arma de fogo então laparotomia exploradora. Pesquisar indicações de laparotomia, quais são? Peritonite, evisceração ou choque, na arma branca, claro, né? E pacientes com sangue no toque retal, na sonda nasogástrica ou na urina, no ferimento por arma branca. Então, teve indicação de laparotomia, não tem indicação de laparotomia. Então, não é arma de fogo e é arma branca que não tem evisceração, não tem peritonite, não está chocado, não tem sangue na sonda nasogástrica, na urina, nem no toque retal. Então, não tem indicação de cara de laparotomia. Então, eu vou ver, parede anterior, eu exploro, só exploro parede anterior e ferimentos tangenciais. Parede anterior, eu exploro, penetrou, ferimento penetrante. Não penetrou, dou sutura e vou mando embora. Penetrou, melhor opção, laparoscopia. Outra opção, observação clínica seriada. Flancos de dorso, tomografia com triplo contraste, ok? Então, essa conduta que você deve ter no pronto-socorro. Então, saber se o paciente está estável, está no exame secundário, está instável, está ainda no exame primário. Saber o mecanismo de lesão e jogar com o arsenal de investigação que você tem. Mas lembrando sempre que o tratamento definitivo do trauma abdominal fica ao critério do cirurgião. Então, era isso que eu queria falar para vocês sobre trauma abdominal, a conduta na sala de emergência guiada pelas premissas do ATLS. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.